No tarô de Marsella, um dos mais antigos dentre os conhecidos, o louco é o único arcano sem número. Em interpretações mais recentes, ele tem sido incluído entre os arcanos maiores sob o número 0. Antes de explorarmos as correlações entre o louco e o número 0, recomendo que se prepare para uma viagem ao mundo da imaginação, porque é lá que tudo faz sentido. Para compreender o louco, é preciso ingerir uma dose de sua loucura. Porque somente um louco é capaz de compreender o louco. Quem não renuncia à sua sanidade não consegue acessar os mistérios profundos desse arcano. Se está preparado, vamos ao primeiro vídeo de uma série de meditações sobre o louco e o número 0. Segundo a obra A Geometria Divina, os números são mais do que uma simples ferramenta para contar objetos. Na verdade, cada número é um campo exclusivo de reflexões, contendo em si mesmo um profundo mistério. O mistério é o que mantém acesa a chama da pergunta, o impulso da investigação e da busca interior. O mistério coloca limites à razão e desperta o voo da imaginação e da intuição, que são as melhores e mais valiosas vias de conhecimento. O número 0 simboliza a misteriosa fronteira entre o conhecido e o desconhecido. O jovem humano que vemos na imagem do arcano o louco se encontra sobre um penhasco, a um passo de cruzar a fronteira entre o chão e um abismo. Sua perna erguida demonstra que ele está determinado a testar o limite e atravessar essa linha imaginária que parece impedi-lo de conhecer o que está além. Assim, o louco representa o interesse pelo oculto, a vontade de expandir o horizonte, a ousadia de tentar acertar, a coragem de enfrentar o perigo, a ambição de compreender o que parece incompreensível. Para um ser terrestre, a sensação de perder o chão pode ser desconfortável. É preciso estar disposto a duvidar do que sabe para confiar no que não sabe, a renunciar à segurança, à estabilidade, à posição de quem domina seu mundo para acessar um mundo novo, sobre o qual nada sabe, no qual se é um iniciante. O medo do desconhecido é natural quando ainda estamos apegados à suposta estabilidade do chão, momento em que somos representados na imagem do arcano 0 pelo cachorro que tenta impedir o jovem louco. O medo é um produto da nossa ignorância. O medo de errar, o medo de perder, o medo de cair, o medo de sofrer. São muitos os obstáculos que nós criamos em nossa mente. Mas o louco revela que nada realmente nos impede de progredir, exceto nós mesmos. Para superarmos o ego, precisamos investigar a sua causa e descobrir que ele é uma manifestação do ego e que a causa do ego é a ignorância. Percebemos então que o medo é apenas a ponta do iceberg, pois a verdadeira pedra em nosso caminho, a causa dos nossos tropeços e quedas, é a ignorância. A ignorância é o problema e, ao mesmo tempo, a ignorância é a solução. O louco desconhece a verdade. Esse é o problema. A sua percepção sobre a realidade está equivocada, por isso as suas atitudes também são equivocadas. Quando o louco reconhece que não sabe nada, ele encontra a solução. Reconhecer a própria ignorância abre a possibilidade de olharmos a mesma coisa a partir de outro ângulo e conhecermos outros pontos de vista. Quanto mais ampla é a nossa percepção, maior é a nossa compreensão da realidade. Tudo o que aprendemos através da lente da ignorância está comprometido. Precisamos gradativamente nos libertar da ignorância para enxergarmos as coisas como realmente são. Sob um novo olhar,
precisamos constantemente voltar ao começo e reaprender tudo de novo. O louco se torna um sábio quando abandona a razão, e assim se liberta da necessidade de ter razão. De acordo com a geometria divina, não há nada como não saber para que possamos aprender. O ponto de partida para o conhecimento deve ser a total ignorância. Somente a partir da ignorância real, sincera e ousada, podemos vir a conhecer efetivamente. O número 0 representa o ponto de partida, o estado de ignorância total. Portanto, o louco é aquele que se encontra no ponto 0, ignorante, sobretudo, a respeito de si mesmo. O louco nos convida a conhecer o desconhecido. Assim como uma moeda possui duas faces, o número 0 é um símbolo do paradoxo da existência, no qual uma mesma coisa pode ser tudo e nada, luz e sombra, ordem e caos, a depender do ponto de vista. O louco é um paradoxo. Ao mesmo tempo, espírito e matéria, masculino e feminino. O louco é plenitude e abundância, mas também é vazio e escassez. Ele é a juventude e a maturidade, a consciência e a inconsciência. O louco está no começo e no fim. A compreensão do arcano 0 implica adentrarmos nas teorias que tratam da origem do universo, porque o número 0 está intrinsecamente relacionado à origem. Baseando-se na obra clássica Teogonia de Hesíodo, o autor da obra A Geometria Divina nos apresenta uma reflexão geométrica interessante sobre a origem do cosmos. No princípio era o caos, ou seja, a não ordem, o não cosmos, tudo e nada homogêneo, pois não havia qualquer diferenciação. O primeiro ato de vontade criadora gerou um ponto luminoso no meio do abismo. O primeiro ato de criação foi um ponto todo-poderoso, suscetível de converter-se na totalidade da criação. Passou a existir através desse ponto a primeira dualidade, o ser em contraposição ao não ser, a luz em oposição à escuridão. Esse ponto se partiu, dando origem a um segundo ponto. Esses dois pontos estabelecem uma nova dualidade, um em contraposição ao outro, embora dessa vez se trate de coisas iguais. Perfazendo uma circunferência em torno de cada ponto, surge uma figura significativa, a interseção das duas circunferências. A forma amendoada da interseção simboliza a semente divina da geometria, o ponto de união dos opostos complementares, que possibilita o regresso à unidade. A união dos opostos é a via de transcendência da criação para o Criador, da terra para o céu. Cristo, simultaneamente Deus e homem, Criador e criatura, se enquadra perfeitamente nessa forma. O ser humano também é representado por essa forma geométrica, pois representa a semente divina, o ponto de união dos opostos complementares, a ponte entre o que está em cima e o que está embaixo. O número 0 simboliza tanto o círculo quanto o oval. Portanto, o louco está na totalidade e também em cada parte. Ele está em toda parte. O louco está no contraste e na contradição. Ele está no conflito e também na harmonia. Ele pode parecer louco, embora seja sábio.
Como pode parecer sábio, apesar de ignorante? Sua aparência engana. Ele pode ter aparência de criança e, no entanto, ser mais antigo que esse mundo. Assim como pode ter aparência de adulto, embora ainda seja uma criança. Ele é e não é ao mesmo tempo. Logo, não vamos conhecê-lo se olharmos apenas para um lado da moeda. O número 0 é um símbolo que remete ao que é preliminar, ou seja, ao começo de tudo. Segundo a geometria divina, o círculo é uma forma geométrica homogênea, sem começo nem fim, na qual todos os pontos estão equidistantes de um ponto central invisível, que não integra a circunferência. Essa particularidade torna o círculo a forma ideal, símbolo de absoluta unidade e plenitude. Essa forma geométrica simboliza Deus, o Espírito Supremo, cuja existência precede o universo. O número 0 tem um formato elíptico, semelhante a um círculo achatado, e representa a imperfeição, a falta ou omissão, e, portanto, está associado à ideia de incompletude, ausência ou vazio. O número 0 simboliza o Filho. O louco representa o espírito, cuja existência precede o corpo. Observe que o número 0 é semelhante a um ovo, pois o louco representa o espírito em seu estado original, ou seja, ainda no ovo, ou prestes a sair dele. Quando olhamos para o louco, geralmente o que nos chama a atenção é o destino dele, para onde ele está indo. Mas o número 0 indica que o mais importante não é o destino, mas a sua origem. O espírito está dentro de um ovo, e curiosamente o planeta Terra tem um formato oval, uma esfera achatada nos polos. Isso nos leva à pergunta: quem pôs o ovo? Qual é a minha origem? Quem sou eu? De onde eu vim? Como eu vim parar aqui? São muitas dúvidas, mas as respostas todas nós temos. Só precisamos nos esforçar para recordar, pois elas estão nas memórias mais antigas, nas primeiras memórias da nossa existência, nas primeiras camadas do nosso inconsciente. Através do louco, compreendemos que não somos frutos do acaso. A nossa existência tem uma causa e existe um motivo para estarmos aqui. Mas a causa e o motivo provêm de um outro mundo, de uma dimensão espiritual. Por isso nos parece um mistério. O número 0 revela que existia um espírito antes de existir um corpo. O nascimento do corpo não representa o nascimento do espírito. O espírito tem origem no espírito. O corpo tem origem no corpo. O espírito não é o corpo. Como loucos, porém, temos realizado a jornada esquecidos de quem somos, ignorantes sobre nós mesmos, identificados com o corpo e vivendo como escravos. Mas o louco ensina a cura para essa insanidade. Volte à origem e torne-se consciente de quem você é. A autoconsciência é o nosso ponto de partida rumo à última jornada nesse planeta. A conclusão desse ciclo de existências repetidas, para iniciarmos um novo ciclo de aprendizado. Nesse aspecto, devemos atentar para a pequena trouxa que o louco carrega nos ombros. Ela evidencia que ele já tinha uma bagagem quando chegou a esse planeta, e que a condição humana não corresponde ao começo da sua jornada. O louco nos revela que antes de ser humano, ele já existia sob outras formas. Afinal, tudo é espírito, as rochas, as plantas, os animais, os homens. O louco, de maneira simples, descreve o que a humanidade há séculos tenta interpretar,
a causa da nossa queda do plano espiritual para o plano material. O espírito é como uma semente que o semeador lançou em um buraco na terra. Poderíamos pensar que a causa da semente cair no buraco seja a mão do semeador, mas se ele tem nas mãos uma semente, não é natural que a semeie? Não é a própria natureza da semente que a destina para a terra? Se ela continuasse nas mãos do semeador, teria a possibilidade de se tornar uma bela árvore, produzir frutos e sombra para as aves do céu se abrigarem? O semeador seria bom se segurasse a semente nas mãos, sabendo que ela tem potencial para se tornar uma árvore? Certamente não. Então, é por consequência da sua própria natureza que o espírito inicia sua jornada no subsolo. É na terra que a semente germina. A queda não é, portanto, culpa da semente, muito menos do semeador. É uma consequência natural do estado de ignorância original. Quando chega a época da semeadura, a terra exerce uma força de atração. E a semente se sente atraída para o mundo subterrâneo, que fornecerá as condições necessárias ao seu progresso. A evolução é uma lei universal, não há escolha. O livre-arbítrio no espírito é limitado ao seu grau de consciência, portanto, no começo da sua jornada evolutiva é praticamente nulo. No começo, não temos discernimento sobre o que é bom para nós, não sabemos o que temos que fazer, para onde temos que ir. Precisamos ser orientados e direcionados. Mas o louco não entende por que não pode ir, não pode sair, não pode fazer o que quer, ou porque foi impedido de seguir na direção que ele queria. Ele não percebe que está sendo guiado. Ordenado sob o número 0, o louco revela que o espírito é a causa de sua história. A nossa vida, considerando passado, presente e futuro, é consequência de quem somos. E quando não sabemos quem somos, ela é um reflexo de quem acreditamos ser. Quando não sabemos quem somos, não sabemos o que estamos fazendo. Por isso o louco nos inspira a olhar para dentro a cada passo dessa jornada e nos conscientizar de que somos espíritos utilizando um corpo, e não um corpo dotado de espírito. O espírito existiu primeiro, ele é o principal, é para ele que o corpo passou a existir. O corpo é secundário, é um instrumento, e ele deve obedecer às instruções do espírito. Nós já atingimos um grau de consciência que não admite mais deixarmos o corpo agir por si mesmo, seguindo os próprios instintos. Nós já passamos dessa fase. O louco nos inspira uma vida nova. Ele nos convida a ser loucos, a viver como espírito. Vivemos como miseráveis no paraíso. Somos espíritos que têm medo de espírito. Seres imortais que têm medo da morte. O louco nos inspira a perceber nossa loucura. Ele nos entrega a chave para que possamos acessar os segredos dos demais arcanos e desvendar os mistérios da vida.